Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos e quero aqui dar continuidade na gravação deste quarto episódio sobre aquela grande e inumerável multidão de Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 17. Amados ouvintes, como já foi aqui falado sobre esta grande multidão, eu tenho dado ênfase a esta gravação desta grande multidão, a qual não se poderia contar ou enumerar, justamente por causa do arrebatamento da igreja, né, que está em eminência, quanto o contraste da igreja não passar pelo período tribulacional, né, pois vai de encontro à ideia daqueles que afirmam que a igreja passará pelo período da grande tribulação. E temos aqui nesta grande multidão a grande responsabilidade, aonde a palavra de Deus, e não nós mesmos, é que provamos isto, né, pois não estamos aqui para provar nada a ninguém, mas sim a palavra de Deus é que está presente para provar ao ouvinte que a igreja não passará pelo período da grande tribulação. Pois, meus amados ouvintes, a palavra de Deus nos diz que convém que para sermos salvos, passemos por muitas tribulações. O apóstolo Paulo falava sobre as muitas tribulações, mas não dando a ideia de que a igreja, né, ou os crentes pertencentes ao período da graça salvadora de Deus, do período pré-tribulacional, haveria de passar pelo período da grande tribulação. Jamais. A palavra de Deus nos aponta, nos afirma que a igreja estará em glória no céu, né, que nós estaremos isentos desta grande tribulação. Jesus Cristo nos diz que não se turbe os vossos corações, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, ele vos prepararei lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, está esta passagem. E o apóstolo João, ele fala no capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, a minha palavra da sã doutrina, a palavra da justiça, a palavra da verdade, porque guardaste a minha palavra, eu também livrá-lo-ei, né, da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Jesus estava falando isto através do apóstolo João para a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno, aquela igreja sofredora, aquela igreja que Jesus a elogiou, Jesus a engrandeceu, Jesus a exaltou diante das demais igrejas existentes. No entanto, amado e querido irmão, há a característica de que a igreja do Senhor será arrebatada antes do período da grande tribulação. O que se existe hoje são tribulações momentâneas, são tribulações passageiras. Diante de todos os acontecimentos que a igreja já passou, diante de toda a história da igreja, todo o sofrimento que os cristãos na igreja primitiva sofreram, começando ali pelos apóstolos, até os nossos dias, não são para se comparar jamais com esta grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. No entanto, amados e queridos ouvintes, o que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, por exemplo, porque a nossa leve, momentânea tribulação, ela é leve e ela é momentânea, ela é passageira, essa grande tribulação, mas ela, apesar dos irmãos estarem ali no Coliseu Romano, né, no dia da igreja primitiva, apesar dos irmãos terem morrido milhares e milhares de cristãos pela Santa Inquisição nos dias de Martinho Lutero, já no século da Reforma, antes dos pré-reformadores, século XII, XIII, XIV, XV, né? Ali nos dias de muitos servos de Deus que estavam disponibilizados a pregar o evangelho e morrer por amor da palavra de Deus e no testemunho de Jesus. Nós vemos John Wycliffe, nós vemos ali Jerônimo Savonarola, nós vemos ali o próprio Martinho Lutero quase perdendo sua vida, nós vemos ali muitos servos de Deus que sofreram e que passaram por momentos tribulacionais, por momentos difíceis a igreja passou. Os irmãos eram martirizados, chicoteados, eram esquartejados, esfolados, eles eram decapitados, lançados às fogueiras, mas eles não negavam o nome de Cristo Jesus, crendo naquela promessa que Jesus Cristo disse, né, porque aquele que perder a sua vida, por amor de mim achará, porém aquele que achar a sua vida, perdê-la. O apóstolo Paulo já disse que, portanto, amados irmãos, tenham por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que um dia em nós há de ser revelada, né? E ele diz também, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. É o que está dito também em João, capítulo 16, 33, em Atos, capítulo 12, capítulo 14, versículo 22. Mas agora, queridos, nós podemos ver aqui esta modalidade da grande tribulação. A prova anteriormente dita que João recebe uma visão de forma antecipada que mostra o que ocorreu e o que ocorrerá após o fim desta grande tribulação. O Senhor, nosso Deus e Pai, tem a forma na qual ele espera
que nós, como servos dele, possamos estarmos preparados para falar sobre este assunto de forma bem esclarecida. No entanto, né, o povo de Deus tem que estar de forma preparada naquele período tribulacional. Deus preparará o seu povo debaixo das tormentas, debaixo das perseguições do anticristo, do falso profeta, do próprio Satanás. Deus haverá de dar um grande livramento ao seu povo diante das circunstâncias às quais o período tribulacional virar. E isso para um tempo futuro, ou seja, para o tempo que Daniel e o próprio Senhor Jesus Cristo citou nessas expressões aqui já ditas. E essas expressões tribulação e grande tribulação referem de forma clara à segunda parte dessa época tribulacional. Não é, entretanto, errado falar dos 7 anos como grande tribulação, pois o próprio Senhor Jesus Cristo foi quem definiu desse tempo que será uma grande tribulação, assim como também nós vemos Daniel no capítulo 21, no capítulo 12, versículo 1 falar. E Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 21. Mas é bom de relevar e lembrar de forma bem intrínseca, de forma bem centralizada, que esta verdadeira grande tribulação, ela só começa na segunda metade da 70ª semana, né, dos anos, os quais o profeta Daniel, né, teve ali a visões das 72 semanas. Os períodos nos quais são de 3 anos e meio da tribulação são tempos e tempos e metade de um tempo, né? Nós vemos que na primeira parte desse tempo, os 3 primeiros anos e 6 meses, o inimigo haverá de trazer engano mundial através do anticristo. De forma especialmente, o engano haverá em Israel, quando Israel fará uma aliança ou um acordo com o anticristo, e o anticristo haverá de fazer isto e de dar esta honra ao Israel de Deus. Israel, eles haverão de acreditar nesta pessoa, né, que vem propagando a paz e trazendo a liberação do culto do judaísmo, com sacrifícios de animais, suas ofertas, com todo o aparato do Antigo Testamento, daquele judaísmo que foi praticado nos dias de Levi. No entanto, há de se concluir que a tribulação começa de forma bem legal com essa aliança entre Israel e o anticristo. Isso está para acontecer. E tudo se dará, amados irmãos, de forma muito rápida. O templo estará então novamente em seu lugar original, lá onde se encontra hoje o domo da rocha, que é conhecido ali como a Mesquita de Omar, em pleno Israel. E o serviço de os sacrifícios judaicos estarão em pleno vigor. Algo daquilo que Daniel, no capítulo 9, versículo 26 e versículo 27, nos aprova de forma bem clara, de forma bem esclarecida mesmo. Após esses 3 anos e meio, haverá então um período de aflição incomparável e terrível juízo atingindo toda a terra. Né? Nós podemos ver isso, né, como aqui já foi citado, no Apocalipse capítulo 3, versículo 10, né, que diz que, porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu livrarei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Trata-se de uma era muito especial, muito além dos nossos dias atuais, naquele tempo de angústias dos filhos de Jacó. Né? Podemos ver ali em Jeremias capítulo 30, versículo 6, 7 e 8, né? Sobre os pormenores, né, da grande tribulação. Nós podemos ver de forma bem precisa, né, mais adiante, mas o que está em pauta aqui é sobre a última, né, parte da 70ª semana de anos. Quem profetizou? O profeta Daniel. Tempo, meu querido ouvinte, do domínio cruel da besta será de forma emergente. Ela emerge do mar, né? Do meio do mar vem o anticristo, ali em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. No princípio dos últimos 3 anos e 6 meses, no último período, né? Ali onde a aliança entre os israelitas e o anticristo haverá de ser rompida, e mostrando-se assim o templo e o exigimento da veneração divina que Satanás, que o anticristo, ele exigirá de todos. Honras e veneração, adoração, culto e louvor à sua pessoa. E o que o Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 24, no versículo 15, referindo-se a Daniel, capítulo 9, 26 e 27, e Paulo também diz o mesmo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, né? Quando Satanás, ele
se manifestará no templo de Deus, pedindo, exigindo adoração para si, e aí é onde dá-se a apostasia total, né? E serão dias de grandes tormentas e de perseguições ao povo de Deus, que estarão aqui nesse período da grande tribulação. Essa interferência ativa de Satanás para este período, né, ele vem de forma irada, com grande cólera. Nós vemos no capítulo 12, versículo 12, assim, onde dá-se o poder daquela besta também, de capítulo 13, versículo 4 de Apocalipse. É uma outra e terrível característica dessa grande tribulação, aonde tudo e todos estarão buscando o fim, né? Estarão buscando mesmo a execução, a extinção do povo de Deus ali no período tribulacional. É nessa época que todos os demônios desenvolverão atividades nunca previstas ou vistas, né? Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 2, 11 e versículo 20, né? Os demônios que estarão alinhados a Satanás, o anticristo e o falso profeta, em pleno vapor e vigor e ardor daquela grande tribulação. Serão tempos terríveis de juízos também, né? Com certeza, causadas pelo derramamento das taças da cólera de Deus, de Apocalipse capítulo 16, antecipando lá no capítulo 6 a abertura dos 7 selos, com mais na frente tocadas 7 trombetas de Deus, e por último as 7 taças da ira, ou seja, da cólera de Deus, de Apocalipse capítulo 16. No entanto, amados irmãos e ouvintes, eu quero aqui dar uma pauta, né, para no próximo vídeo nós procurarmos finalizar este assunto, né? Finalizarmos este assunto sobre a grande tribulação. Como no início desse vídeo áudio eu dei ênfase, né, e falei que estou dando ênfase a esta grande multidão que não se pode enumerar por conta do arrebatamento da igreja, onde aqui nós temos provas vitais, fatais, inequívocas, né, de que a igreja de Cristo ela não participará do período tribulacional, e sim aqueles que aqui ficarem durante toda a grande tribulação. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Eu os cumprimento e vos saúdo, né, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogando as vossas orações para que Deus abençoe a cada dia mais este humilde e simples trabalho de evangelização, contando com o seu like, contando com o seu comentário, com o seu compartilhamento também de publicar os nossos vídeos, né? Eu digo nosso porque nós não estamos sozinhos, nós somos aqui um grupo dentro deste canal de Rubens Carlos, Doutrina Bíblicas e a Fé Cristã. No entanto, eu peço aqui a sua ajuda, nos ajude, não com ouro, não com prata, mas em divulgar a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus e um abraço fraterno.